Campus da Unesp em Araraquara cedia evento para discutir estratégias de popularização da produção científica. O encontro, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologias Aplicadas à Farmácia, mostrou como a comunicação pode ser uma importante aliada dos pesquisadores. E hoje também é dia do Conexão Unesp. De Marília, a professora Heloísa Paiti conta pra gente qual a proposta da revista Pasmas, uma publicação digital que pretende dar espaço a vozes femininas. A edição desta terça-feira, 20 de agosto, já está no ar. Boa noite. Transformar o conhecimento gerado dentro das universidades em informações que despertem o interesse público ainda é um desafio para muitas instituições. Um evento realizado no campus da Unesp em Araraquara, na semana passada, convidou pesquisadores a refletirem sobre estratégias que podem ajudá-los a diminuir a distância entre suas descobertas e a sociedade. Mesmo com um pós-doutorado em microbiologia pela Universidade de São Paulo, foi uma experiência vivenciada longe da academia que despertou em Natália a consciência de que os cientistas também precisam se comunicar com o público leigo, a maternidade. Quando eu tive minha filha, eu tive que sair da bolha da universidade por um tempo. Eu fiquei afastada um tempo do laboratório. Nesse tempo, fora da bolha e entrando nessa outra bolha, que era a bolha do mundo de mães, de crianças pequenas e de pessoas que não eram da ciência, eu percebi que as pessoas tinham muitas dúvidas sobre como a ciência funciona, o que é seguro, o que não é, o que a ciência comprova, o que não. E eu percebi que nós, cientistas, estávamos falhando em comunicar a ciência para o cidadão comum, para que o cidadão possa ter alguma orientação sobre ciência na hora de tomar decisões do dia a dia. Hoje, Natália é um dos principais nomes da divulgação científica no Brasil. Ela é presidente do Instituto Questão de Ciência, que defende o uso de resultados de pesquisas para a formulação de políticas públicas e dirige o festival Pint of Science no país. Trabalhar à frente dos projetos só reforçou a convicção de que o conhecimento científico é fundamental em diferentes esferas sociais. O cidadão, no dia a dia dele, ele não tem contato com a ciência. Ele usa ciência e tecnologia sem perceber como essa ciência acaba permeando as decisões que ele toma. E nas esferas de governo a mesma coisa. Então, quando a gente vai ter legislação sobre transgênicos, sobre o uso de células-tronco, animais em pesquisa, tudo isso está sendo decidido por parlamentares que precisam ser embasados em ciência para tomar essas decisões. Pensando em inserir professores e pesquisadores da Unesp nessa discussão, o Programa de Pós-Graduação em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia da Unesp em Araraquara realizou um workshop sobre divulgação científica. Nós temos que apresentar à sociedade o que nós andamos a fazer, principalmente cada vez com os cortes de bolsas, e isso nós achamos uma função muito importante de explicar à sociedade o que nós andamos a fazer. Mas depois enfrentamos aquele problema, como fazer isso? Nós sabemos, existem canais muito simples, YouTube, Facebook, Instagrams, que nós podemos divulgar, mas muitas vezes nós não sabemos transformar essa linguagem científica. E aí nós fizemos a questão, por que não chamar as pessoas da comunicação social para discutirmos qual é a melhor abordagem? A abertura para o diálogo com o público externo começou na própria concepção do evento. Aqui os papéis se inverteram. Quem produz ciência ocupou a plateia e não a mesa de debates como de costume. Essa função coube a jornalistas e profissionais como a Natália, que trabalham com o desafio de traduzir a ciência para quem não pertence ao universo acadêmico. Entre as principais orientações trazidas por eles para os participantes do workshop estavam a preocupação com a adoção de uma linguagem de fácil compreensão nas pesquisas e a noção de que não são todos os processos científicos que interessam ao grande público, mas sim as descobertas e efeitos concretos. Há quase 8 anos no ar, trabalhando com divulgação científica, a TV Unesp participou do encontro, compartilhando a experiência de auxiliar pesquisadores da universidade nesse processo.
tanto estudantes quanto os professores da Unesp em si, eles têm se aproximado mais da universidade, da emissora da universidade, no sentido de aumentar essa divulgação e sentir essa necessidade de sair do laboratório, da sua zona de conforto e se colocar frente às câmeras, no caso da televisão, para divulgar essa pesquisa que é desenvolvida e também promover aquilo que os estudantes de graduação e pós-graduação fazem, muito pelo caráter da inovação, do empreendedorismo, do ineditismo dessas pesquisas e da contribuição social que esse pesquisador ele tem. Então, ao longo desses 8 anos no ar, a gente percebe uma crescente e uma necessidade desse próprio professor dialogar com essa comunidade mais abertamente do que antes ele fazia apenas, né, no grupo científico, em eventos, em pesquisas afins da área dele. Então hoje tem essa expansão e a gente agradece essa expansão, mas ainda precisamos ampliar mais porque a ciência ela é dinâmica, ela é crescente e a cada momento a gente está evoluindo nesse sentido de fazer pesquisa e como fazer pesquisa. E é necessário que a Unesp, né, com todo o seu conhecimento, a sua expertise na área de ciência, possa cada vez mais se divulgar para a comunidade e fazer com que essa ciência ela seja de qualidade, seja reconhecida como de qualidade. A colaboração entre cientistas e comunicadores, aliás, é vista como estratégica. Afinal, permite unir saberes e valorizar o conhecimento gerado dentro do país. Falta um treinamento e falta a interdisciplinariedade. A divulgação científica, ela precisa ser valorizada dentro das instituições. A gente precisa ter departamentos de divulgação científica que vão reunir cientistas que querem fazer divulgação, jornalistas, assessores de imprensa, relações públicas. Precisa de uma equipe para divulgar a ciência. Não é o cientista sozinho que vai chegar lá e eu vou fazer um vídeo no YouTube. Alguns fazem. Tem alguns que têm um talento natural para fazer isso, mas não vão ser todos. E mesmo esses que têm o talento natural, eles têm obrigações de docentes, de pesquisador que tomam o tempo deles. Então, em que momento eles vão fazer isso? Eles são valorizados por isso? Eles ganham ponto em concurso por fazer divulgação científica? Eles ganham promoção na carreira? Eles podem tirar um sabático para fazer um projeto de divulgação científica? A instituição tem que valorizar a divulgação científica e não exigir que o pesquisador faça sem dar nenhum incentivo, nenhum tipo de colaboração, nenhum arranjo institucional para que isso aconteça. Para quem está no início da carreira e desenvolve pesquisas com o potencial de beneficiar muitas pessoas, parece que a comunicação já começa a despontar como uma prioridade. Eu acho que é muito importante a gente conseguir traduzir o que a gente faz, para explicar para as pessoas a importância da nossa pesquisa e por que ela é importante, como que isso pode ajudar a impactar a sociedade. Então, sim, eu já tentei até mesmo explicar para familiares o que eu trabalho, por que eu trabalho e qual a importância disso, né? Então, é muito importante você conseguir traduzir isso em um termo popular mesmo. A gente desenvolve o nosso trabalho com dinheiro público. Então isso ainda ressalta ainda mais a importância do trabalho social que a gente tem que fazer. Porque divulgar a ciência é divulgar para as pessoas a importância daquilo que a gente está fazendo mesmo. É que um simples remédio que daqui pode ser combater uma infecção que uma criança está tendo no postinho de saúde. Ou o desenvolvimento de um biopolímero pode evitar esses problemas que a gente está ouvindo tanto falar, desmatamento da Amazônia, aquecimento global. Então, eu acho que é extremamente importante para ressaltar às pessoas que o que a gente faz, a gente não são pessoas loucas, não são pessoas que estão por aí, que vivem em um universo paralelo. A gente é pessoas normais, que têm família, que trabalham, que desenvolvem sua pesquisa em prol de um bem maior. E a gente vai relembrar agora como nasceu o projeto de uma professora da Unesp em Marília e de uma aluna de doutorado para ampliar as vozes femininas em debates sobre temas como política, economia, artes e cultura. É a revista Pasmas, uma publicação digital que desde março já recebe contribuições de mulheres que buscavam um espaço informal de escrita para se expressarem. Quem nos dá mais detalhes é a idealizadora da iniciativa, a professora Heloísa Paiti. Olá, eu sou Heloísa Paiti, eu sou professora de Sociologia da Comunicação da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, da Unesp, claro. E eu lancei uma revista junto com a Juliana de Albuquerque. A Juliana está fazendo o doutorado dela, está terminando, sobre a filosofia alemã e a ligação com a literatura alemã, na Universidade de Cork. E a gente se juntou nisso, a gente se conhece
Aliás, a gente se conheceu pela internet, na verdade, mas a gente se conheceu pessoalmente, a gente colaborou no Estado da Arte muito tempo, e agora a gente entrou nessa de lançar uma revista nossa, de mulheres, para mulheres, mas também para homens. A gente não quer fazer uma coisa exclusivista. O nosso objetivo é dar mais espaço para as mulheres que têm o que escrever, que têm textos, que querem se expressar e que por várias razões não encontram espaço. Seja porque os veículos tradicionais são muito mais abertos aos homens, seja porque os veículos femininos estão ligados a questões mais circunscritas assim, da vida doméstica e feminina, questão de beleza, questão do cuidado da casa e tal. Então a PASMA surge para falar de questões profissionais, mas também de questões profissionais, mas também de questões pessoais, desde que tenha uma pegada um pouco mais pensada, um pouco mais refletida. E a gente está indo para o nosso segundo número. A revista é aberta para todas as pessoas, a gente acaba tendo mais trabalhos de acadêmicas, porque é quem a gente conhece, mas a gente está aberto a outras formas de expressão. Ela está muito bonita, a revista, as pessoas falam, que bonito, que gostoso de ler. Tem coisas bem acadêmicas, bem densas, tem um artigo meu sobre a questão da esfera privada nesse momento político, tem um artigo da Renata Nagamini sobre um ano sem Marielle Franco. Ela fala que foi um ano com Marielle Franco, porque ela esteve muito presente na vida de todas nós nesse ano. Tem artigos super legais, tem um ensaio sobre rebolado, tem um artigo sobre... Tem uma coisa bem pessoal de uma colega nossa, Fabiana Vita, da terapia ocupacional também de Marília, onde ela fala o que é deixar uma filha adolescente numa outra cidade para estudar pela primeira vez, e ela lembra de como foi para a mãe dela deixar ela sair de casa. Tem um outro artigo muito bonito sobre um pai que parece ser um pouco duro, mas estimula a filha a escrever, dá uma máquina de escrever. Enfim, tem coisas muito bonitas sempre nesse limiar entre o público e o privado. Eu acho que vocês vão gostar de ler. Aplaudam, divulguem, porque a gente não tem uma estrutura profissional, não é um veículo com uma grande estrutura. É a gente que entrou na plataforma Medium e colocou lá uma cor de rosa. Eu coloquei um rosa choque, e a Juliana, que tem um gosto muito apurado, tirou um pouquinho do rosa choque, ficou muito fino, muito bonito. Então acho que vocês vão gostar de ler. E é um convite para as pessoas tirarem os textos da gaveta e a gente criar um espaço que a gente sente como nosso, que a gente se sente livre, que a gente gosta de ler o que escrevem e gosta também de se expressar. Uma vez por mês também vai ter um texto de um homem, o Homem do Mês. E esse mês a gente tem o Gabriel Paciornik, um texto muito bonito e muito másculo, mas muito feminino ao mesmo tempo. Vocês vão gostar de ler. Estão todas convidadas para serem leitoras e colaboradoras. Um grande abraço. Para as mulheres que ficaram interessadas, a revista pode ser acessada no link que aparece aqui no vídeo. Nesse endereço também estão todas as informações para o envio de textos. O Unesp Notícias vai ficando por aqui, e se você quer ver a sua pesquisa, o seu evento aqui na tela da TV Unesp, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O número é 14 998 36 1190. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau! Thank you.